Seguimos! Bom, então se você já prestou atenção que existe um determinado período da sua vida que você pode vender a sua força de trabalho, ou seja, que você pode ter essa relação de trabalho que você pode ser contratado, você deve já saber que não é uma criança, por exemplo, que pode ser contratado vender sua força de trabalho. Me parece um pouco que é absurdo na nossa sociedade contemporânea, por exemplo, uma criança com seus 10 anos, ele fala bem assim, a partir de hoje eu vou trabalhar, isso o direito proíbe. Em algum momento da sua vida, depois que você completar os seus 16 anos, você pode começar então a ter regimes de trabalho como menor aprendiz, por exemplo. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre o futuro. Como assim sobre o futuro? Existe um determinado momento que você já contribuiu para a sociedade, você já realizou os seus objetivos de vida, enfim, existe aquele momento que é a hora de você poder dar aquela relaxada, descansar um pouco, a tal da aposentadoria. Só que existe uma coisa também que pode ocorrer neste período que você ainda está trabalhando. Pode ocorrer algum acidente de trabalho, você pode estar incapaz de exercer o teu trabalho por alguma falta de habilidade que venha desse acidente, por alguma incapacidade. Então é necessário empreender eu acho que não existe, né? É bem provável que esta palavra estou querendo inventar, não é? Ou simplesmente falei errado porque me faltou o correto da palavra, né? A gente precisa entender que existe aqui a previdência social. Você já de repente ouviu falar da sigla INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. O que isso quer dizer, professor? Olha, quando você começa a trabalhar e você tem a sua carteira então assinada, você a partir daquele momento está coberto também pelo Estado, e o Estado tem um dever de proteção para você. É exatamente isso que funciona. Por quê? Porque você está aí nessa relação de trabalho, você está de alguma forma exercendo o seu trabalho e você está sendo remunerado por isso. Mas pode ocorrer que por algum problema de saúde, por algum acidente, você está incapacitado de exercer esse trabalho momentaneamente. Olha, o empregador, né, ele quando ele lhe contrata, além de pagar essa pecúnia, esse seu dinheiro, seu salário, né, salário vem de sal, inclusive, porque era assim pago no passado com sal. Ele, além de pagar isso, ele está recolhendo tributos que estão sendo dados para o Estado. Sendo dados, não. Sendo dados, eu estou forçando um pouco a barra aí no meu português. Estão sendo arrecadados pelo Estado. Assim ficou um pouco mais bonito, ficou um pouco mais jurídico, que é muito interessante para nós. E por que o Estado arrecada esses benefícios? Benefícios não arrecada esses tributos, para poder, se necessário, conceder benefícios. Vou aqui listar para vocês alguns dos benefícios que podem lhe ser concedidos se vocês assim necessitarem. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, olha. Bom, a aposentadoria é aquela que vocês provavelmente já conhecem, né? Mas também pode exercer por invalidez ou de forma especial, certo? Pode ocorrer, e espero que nunca ocorra com nenhum de vocês, mas pode ocorrer algum acidente que deixe inválido por algum tempo. O que faremos com isso? Vamos deixar de lado? Lembra do artigo 6 da Constituição? Lembra do artigo 5 da Constituição? Lembra que nós temos direito como indivíduos? Não. Então, o Estado não vai deixar de lado aquele que está inválido. Ele, porque assim como o Estado arrecada esses tributos com ele, então ele vai pagar uma determinada tipo de contribuição, que muitas vezes é até chamado de aposentadoria também, não sei se de forma tão correta, mas enfim, vamos deixar esse assunto para lá, por invalidez também, isso de algumas outras formas especiais. Existem auxílios que muitas vezes a gente fala assim, fulano foi aposentado, né? Não é que ele foi aposentado, ele de repente tem um auxílio.
um auxílio acidente, um auxílio reclusão, um auxílio doença. A gente também tem os salários família e maternidade. E pode ocorrer que, aí como eu falei mais uma vez, eu espero que não ocorra com você e com nenhum de vocês, nenhum dos seus, mas se ocorrer a causa mortes de alguém e esse trabalhador ele era o responsável por manter o sustento da sua família e for comprovado, por exemplo, que os seus cônjuges ou um filho que esteja numa situação complexa, quem ficou tem direito a uma pensão por morte. Sim, então vou falar um caso concreto aqui. Eu tenho um casal aí, neste casal, o senhor do casal faleceu e ele deixou a sua viúva numa situação complicada. Ela nunca exerceu nenhum trabalho fora de casa, ela não consegue se colocar no mercado de trabalho, mesmo que consiga, mesmo que trabalhe. Aquele dinheiro que o marido trazia para casa, o companheiro trazia para casa, era completamente importante para o sustento do lar. Esta viúva, ou o viúvo, se caso for o contrário, ele tem direito a uma pensão que ele vai receber porque o seu cônjuge faleceu. Ficou claro isso? Se não ficou, logo mais a gente vai se encontrar de novo para perguntar sobre isso. Este é um outro ramo do direito, que a gente está falando aqui junto com o direito do trabalho, mas isso é o direito previdenciário. É muito importante, por quê? Porque são formas que o Estado tem, são as formas legais de estar cuidando dos seus. Artigo 5 e artigo 6, novamente, da Constituição. Ele está falando que é dever do Estado. A gente não pode simplesmente pensar, falar bem assim, é um dever do Estado. E aí o Estado que vê como é que faz. Não, em forma de lei, existe alguma lei em algum canto do nosso ordenamento jurídico que ele vai necessariamente dizer como que é feita essa parte. Ok? E aí, seguindo em frente, eu vou falar já linkado com isso de um outro direito. Bom, não temos aqui então nenhum acidente, a gente não tem também nenhum falecimento, nós temos um motivo de alegria, que é o nascimento. É quando nós temos mais um pequeno cidadão vindo para o mundo, certo? E aí, então, essa mamãe aqui hipotética... ela estava exercendo o seu trabalho, estava aí, que a mulherada está cada vez mais mostrando a sua força, e assim que tem que ser. O mundo é das mulheres, fazendo essa propaganda aqui, porque assim eu acredito. E aí a mamãe, essa nova mamãe, ela trabalha. Só que assim, essa mamãe, ela tem que ter o seu direito resguardado de poder estar cuidando do seu filho. Sabe, a mulher ela não pode ser colocada numa situação que ela está tendo que trabalhar lá, ali naquele primeiro estágio da gravidez, ela está tendo todo o cuidado para com essa criança, para com esse cidadãozinho que veio ao mundo, e aí ela tem direito à licença maternidade, ou seja, ela pode se ausentar do seu trabalho tendo guardado todos os seus direitos, tendo guardado tudo o que lhe convém, e ela pode ficar na sua casa cuidando do seu bebezinho. E aí, mais uma vez, vamos ser aqui bem didáticos, fazendo uma leitura também na minha cola. Vou resumir para vocês aqui. A licença maternidade, ela então esse período que a gente concede para as mulheres, né? Ela foi concedida esse período para que ela possa se afastar do trabalho e poder cuidar então do seu bebê. Como que acontece isso, na verdade, por quanto tempo que ocorre isso? A gente tem em torno de 120 dias, que são 4 meses, e pode ir até cerca de 6 meses. Nossa, é tanto tempo? Não, não é tanto tempo não. Se você estiver com uma criança para cuidar, esse tempo de repente pode ser até pouco. E é assim que funciona no nosso ordenamento jurídico, ok? Tá com pergunta aí? Escreve ela, guarda para mim, logo mais a gente vai conversar sobre isso. Até mais.